Olá, eu sou Sérgio Rondino e vou apresentar agora mais um programa Diálogos no Espaço Democrático, que é produzido para a Fundação de Estudos e Formação Política do PSD, o Partido Social Democrático. O nosso tema de hoje é uma questão bastante recorrente a cada Olimpíada. Por que o Brasil não consegue ter um desempenho melhor nessas Olimpíadas? Quem vai conversar conosco sobre esse tema é Marcelo Teixeira. Empresário dos ramos da educação e da comunicação, ele é presidente do Conselho e pró-reitor administrativo da Unisanta e também presidente do Sistema Santa Cecília de Comunicação. Com apenas 27 anos de idade, Marcelo foi eleito presidente do Santos Futebol Clube, o mais jovem presidente da história do clube, que ele dirigiu de 1992 a 1993 e de 2000 a 2009, com muitas conquistas. Mas a mais recente conquista do empresário e esportista Marcelo Teixeira aconteceu há poucos dias, na Baía de Tóquio, quando Ana Marcela Cunha, que é nadadora da Unisanta, conquistou a medalha de ouro na maratona aquática. Marcelo Teixeira, seja bem-vindo ao Espaço Democrático. O prazer é todo meu, Sérgio. Um abraço ao Rubens, ao Luiz Alberto, a todos aqueles que acompanharão e acompanham esse espaço, que é um espaço tão importante e democrático, na qual eu tenho o prazer de estar junto com vocês e também ser um dos filiados do PSD. Nós é que agradecemos desde já pela sua gentileza de nos atender. Nós teremos hoje a participação do cientista político Rubens Figueiredo. Salve, Rubens. Olá, prazer estar com vocês aqui. Obrigado. E também do economista Luiz Alberto Machado, ele também é um esportista. Machado, bem-vindo. É um prazer muito grande estar com vocês. Vamos lá. Marcelo, eu vou começar pela questão que eu já citei, né, no início. Por que é que nós temos tão poucos atletas nos pódios da Olimpíada? Como é que nós poderíamos ter mais vencedores? Não faltam políticas públicas voltadas para a formação de atletas? A pergunta é muito importante, Sérgio, porque não só faltam políticas públicas, como, ao mesmo tempo, um direcionamento para áreas tão importantes e fundamentais como a educação. Acho que o esporte, a cultura, a arte, enfim, nós temos aí talentos espalhados pelo Brasil. O que nós precisamos mesmo são diretrizes que façam com que, principalmente a iniciativa privada, você encontre e busque investimentos, parceiros, para estarem associados aos trabalhos, no caso do esporte, a clubes, a entidades. Nós temos muito poucos recursos financeiros e, de uma forma muito tímida, nós vemos a cada período olímpico o crescimento do número de medalhas, no exemplo, a subida ao pódio dos nossos brasileiros. Cria-se uma expectativa muito grande e nós comemoramos demais as poucas medalhas que nós temos, se você perceber e avaliar o enorme potencial, a riqueza que nós temos de materiais humanos espalhados pelo país. O que nós temos mesmo é que fazer com que tanto clubes como entidades possam desenvolver atividades que estejam buscando cada vez mais recursos e investimentos, parceiros, para desenvolverem as suas modalidades esportivas. Perfeito. Rubens Figueiredo, vamos começar com você, a sua pergunta? Marcelo, a gente assiste num país como os Estados Unidos, que são os vencedores em número de medalhas e medalhas de ouro nas Olimpíadas recorrentemente, uma grande participação das universidades, não no processo de formação, de descoberta dos atletas, mas no processo de aperfeiçoamento. Eu joguei tênis desde de menino e todos os meus amigos que jogavam melhor, eles foram requisitados pelas universidades americanas para jogarem, se desenvolverem lá e depois voltarem. No Brasil, no basquete, nos Estados Unidos, isso acontece muito também. No Brasil, a participação das universidades é muito pequena, salvo raríssimas exceções, como o caso da Unisanta, da Ana Marcela. Por que isso não ocorre no Brasil? Excelente pergunta, Rubens.
Você citou um fato importantíssimo: formação. A universidade não forma. Ela tem também o dever da continuidade da formação, é a formação completa do cidadão, do indivíduo. Nós aqui em Santos, no exemplo, a partir dos 2 anos de idade, nós já temos projetos voltados para o aluno que está na pré-infância, iniciando, dando os seus primeiros passos no Colégio Santa Cecília, fazendo com que ele, num exemplo, só com 2 anos, ele já vá ao Aprenda a Nadar. Geralmente, uma mãe, um pai, coloca, mas, puxa, com 2 anos coloca o seu filho? Sim, já coloca com 2 anos o seu filho, para que, geralmente, ele tenha um problema de saúde, ele tenha alguma necessidade de um desenvolvimento físico, que, num esporte como a natação, ele tem condições de precocemente evitar problemas de bronquite, problemas de asma, uma série de outros problemas de saúde que qualquer homem e mulher possam ter durante a sua vida. A natação, no exemplo, como outras modalidades, nós temos condições de recuperar de uma maneira muito rápida, né, e evitar problemas graves de saúde. Além desse trabalho de saúde, a universidade, principalmente o colégio, na faixa da infância, da adolescência, também desenvolve projetos e programas nesse sentido. Para quê? Para nós termos esse aluno o maior tempo possível na universidade, no colégio, e, naturalmente, você esteja evitando o quê? Além dele fazer algo importante para a saúde, para a mente, para o corpo, para a parte espiritual, ele também, ao mesmo tempo, está longe das drogas, dos vícios, dos problemas da nossa sociedade. Então, a família, geralmente, numa escola como a nossa, faz a opção para que ele possa ficar o maior tempo possível desenvolvendo atividades e ocupando o seu espaço, não só em cursos, inglês, arte, cultura, mas especialmente o esporte. O esporte, porque quando o garoto faz a opção também, como é o caso, quando ele atinge os seus 8, 9 anos, ele pode já optar por uma equipe de competição. E numa situação como essa, é importante porque ele já recebe o seu uniforme, o seu material esportivo, ele já aprende certos regramentos, respeito. Ele, acima de tudo, quando ganha, muito que bem, quando perde, melhor ainda, né? Porque são nos obstáculos, nos desafios, nos problemas que existem quando há uma derrota, que quando você tem uma boa estrutura com professores, com equipes multidisciplinares, com profissionais que venham a dar uma orientação para o desenvolvimento intelectual e físico e esportivo desses alunos, o desenvolvimento dele, a recuperação dele, sempre é muito positiva. E ficam lições de aprendizados fantásticos, né? Independente da idade, 8, 12, 15, 20... Até mesmo para nós constantemente estamos aprendendo, né? E principalmente quando você tem, como nós dissemos no início, na pergunta inicial, como nós não temos uma política pública, no colégio, na universidade aqui, nós temos um programa que é muito voltado para que os nossos alunos consigam fazer o desenvolvimento dessas atividades. E mais importante ainda, quando ele faz a opção de uma equipe de competição, há uma conciliação do ensino com a área esportiva. O que significa isso? Quando ele está trabalhando, no caso, quando ele já está na universidade, que ele concilia a parte profissional com a parte esportiva, ele tem condições de ter o seu tempo para o estudo, o seu tempo para o momento das provas, o seu tempo para os treinamentos, o seu tempo para disputar as competições. Aí vocês perguntaram para mim, mas então o professor na sala de aula, ele passa a mão na cabeça do aluno e deixa ele fazer de tudo? Não, ao contrário. Ele tem uma tolerância, igualmente cria um programa com este aluno, mas desde que ele cumpra, que ele consiga ser um medalhista, que ele consiga alcançar pódios ou, acima de tudo, conseguir melhorar os seus índices, ou ser um bom esportista, mas, ao mesmo tempo, corresponder nos bancos escolares, que ele tenha boas notas, assiduidade e cumpra com as suas condições junto à parte acadêmica. Muito bem. A sua vez, Luiz Alberto Machado.
Ô Marcelo, a sua resposta me lembrou meu tempo de estudante, que eu era pretendente da Atlética, e eu tinha que negociar com os professores as ausências do Oscar, que já naquela época, enquanto fazia universidade, participava de seleções paulistas, brasileiras e tudo mais. A Unisanta se constitui num dos raríssimos exemplos de sucesso universitário na prática de esportes de alto rendimento no Brasil. Alguns de seus atletas fizeram sucesso nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Além da Ana Marcela, que ganhou o ouro na maratona aquática, nós tivemos o Léo de Deus, que chegou à final da sua especialidade lá na natação, e poucos sabem o que é chegar numa final olímpica na natação. Tem gente que fala, mas ele chegou só em sexto, como se o sexto não fosse um resultado extraordinário. Muito bem, até alguns anos atrás, nós tínhamos competições tradicionais, como a MacMed, a Pauli-Poli, que atraíam muita atenção e tinham repercussão na mídia. Para se ter uma ideia da importância disso, o Dodge é meu cunhado, ele ficava muito mais nervoso para jogar a MacMed do que para jogar pelo Chile ou pela seleção. O Menon chegou a fazer um acordo com o Comitê Olímpico Brasileiro, pediu para embarcar depois para a Olimpíada do México, porque ele tinha uma Pauli-Poli para disputar. Então, essas competições atraíam muita atenção, tinham repercussão e davam visibilidade às instituições. Atualmente, nem isso acontece. O esporte universitário não tem divulgação nenhuma. Qual é, então, o incentivo que uma universidade pode ter para investir na formação, menos na formação, mas na manutenção de equipes capazes de competir em alto rendimento? Machado, complementando até a sua colocação sobre a Ana Marcela e o Léo de Deus, a Unisanta possui mais uma medalhista. Aliás, a natação brasileira feminina só possui 2 medalhas, com a Poliana Okimoto, na Olimpíada do Rio de Janeiro, né, na maratona aquática, em 2016, atleta que aluna e atleta da Unisanta, e agora o ouro com a Ana Marcela. Você citou um fato importantíssimo. Talvez em outra instituição, e no próprio Brasil, há uma cultura de que não se valoriza nem o vice-campeão, né? Foi a final, não, o campeão é o campeão, o vice é o penúltimo dos últimos, né? Primeiro dos últimos. Então, quer dizer, são certos tratamentos, né, que o brasileiro ainda tem que amadurecer bastante. Com referência às instituições de ensino, as instituições, a gente vê muito hoje incentivos voltados para a área esportiva, utilizados muito por clubes, né, por entidades, muito pouco por instituições de ensino. Você falou muito bem, Machado, acho que raras exceções de colocar nomes na Olimpíada, em competições internacionais, nacionais, Unisanta e raríssimas outras que hoje fazem esse trabalho. Por quê? Porque você falou outro fato fundamental. Você ia à instituição, conversava com o professor, ia aos JUBs, às entidades estudantis, e dialogava. Por quê? Porque você estava envolvido dentro desse processo. Você tinha o seu ideal de vida, igualmente com a direção da instituição, com os professores, com os profissionais que estavam naquele momento na escola, no colégio, na universidade. Nós não temos mais tanto essa identidade, infelizmente. Você, ao dialogar sobre o Oscar, imagine se você não defendesse, não lutasse, não brigasse, no bom sentido, para que ele pudesse ter o seu horário de estudo, ao mesmo tempo conciliar com os treinos e ir a uma competição, de repente nem teríamos um Oscar hoje como uma referência na área do basquetebol mundial. Então, por aí a gente vê, e outros tantos Oscars e nomes podem ter ficado durante esse trajeto, né, no caminho, né? Tem tanto talento, mas não tiveram essas oportunidades, chegando no momento que ele diz assim, ou eu estudo ou eu trabalho, ou eu trabalho ou eu estudo. Imagine se eu vou treinar, né? Como é que eu vou ter tempo para treinar? Treinar para quê? Para fazer o quê? Para ganhar o quê? Além, lógico, da satisfação, do orgulho do brasileiro de representar o país numa competição como a Olimpíada. Mas chega em momentos
que ele tem que optar. Infelizmente, ele chega com seus 16, 17, 18 anos, ou ele faz uma coisa ou outra. Todas as vezes não faz mais nada, porque ele perde o emprego, perde a condição de estudar e praticamente nem imagina continuar no esporte. Então, nós citamos há pouco exatamente isso. Faltam nas instituições de ensino a vontade, a identidade de dizer: esta modalidade é minha, a natação é minha, a maratona é minha. Eu vou fazer aqui uma estrutura capaz de ter piscinas aquecidas, com sistemas retráteis, com equipes multidisciplinares, salas ambientes, equipamentos à altura, para que a gente possa desenvolver esta modalidade. A USP ou a FEI e outras instituições vão buscar em outras modalidades de acordo com a identidade. E você vai dizer assim: eu vou desenvolver maratona em Santo André. Não vou, dificilmente eu vou desenvolver. Pode até ser que ele vá treinar no Rio, mas o que eu tenho aqui das belezas naturais de Santos, da Baixada Santista, como o mar, eu tenho mais chances, né, de preparar melhor os meus atletas voltados para essa modalidade do que algumas outras instituições que tenham vocações para outra, né, de acordo com os potenciais de cada uma das cidades. Então, eu acho que falta muito isso também, além do que você citou, né, que é um fator fundamental e preponderante. Você veja, eu tenho aqui em Santos o maior evento universitário do estado de São Paulo, quiçá do Brasil, que são os Jogos da Unisanta. Nós reunimos aqui mais de 60 instituições de ensino aqui da região metropolitana da Baixada Santista. Aí alcançamos os campeões, os vices, tal, começamos a disputar os júpiteres, começamos a disputar competições, e os atletas voltaram: puxa, professor Marcelo, lá não tem arbitragem, atrasou o jogo, as dependências esportivas não são tão boas. Então, quer dizer, você faz um trabalho muito interessante universitário aqui, que poderia ser um degrau para que galgassem outros, porque a gente tem aqui o próprio Léo de Deus, que vai disputar jogos abertos ainda, jogos regionais, a própria Ana Marcela vai disputar jogos abertos. Aí você vai dizer: mas jogos abertos do interior, ainda jogos abertos, são ideais, né? São ideais da cidade, são eventos importantes, nas quais a gente prefere optar e incentivar com que o atleta faça essa identidade e possa se apresentar, porque imagine a festa que acontece com a Ana Marcela indo a essas cidades no interior. Então, é muito importante nós revitalizarmos e, mais uma vez, os dirigentes das instituições de ensino poderem realmente trabalharem com vistas a criarem modalidades esportivas voltadas para o esporte universitário também. Mas, Marcelo, eu queria, antes de passar para a pergunta próxima do Rubens, eu queria emendar um pouquinho aí nessa questão levantada pelo Machado, porque não ficou claro para mim. Eu gostaria que você dissesse o que eu não vejo outras universidades fazendo o que a Unisanta faz. A pergunta que fica é a seguinte: que incentivo a universidade privada ou pública tem o que ela ganha investindo tanto em determinadas modalidades para formar ou para preparar melhor os atletas? O que eles ganham com isso? Porque ninguém mais faz, pelo jeito. É uma pena, né, Sérgio? Porque o que nós temos aqui, desde o início, nós temos um programa que chama-se Adote um Atleta, programa Adote um Atleta, onde praticamente a universidade tem a sua contribuição. Nós temos uma dotação orçamentária voltada à área esportiva. Óbvio, se você disser assim, mas a conta fecha, você vai conseguir ter um número de alunos praticando esportes, no Aprenda a Nadar, no aperfeiçoamento, nas demais escolinhas de basquete, voleibol? Não, obviamente que não. Mas é um ideal, é uma função da universidade. É um desenvolvimento que você faz questão de ter. Por quê? Porque desde os nossos fundadores, desde o meu pai, da minha mãe, nós já tivemos esse espírito de dizer que o esporte é um meio de você incluir, de você poder formar bem o cidadão, não só o aluno, mas, acima de tudo, o cidadão, né? E isso é fundamental nos dias atuais. Nós, ainda mais nos dias de hoje, que nós estamos tendo tanta violência,
tantas desinformações com essas redes sociais. Nada melhor do que você ter o seu aluno em condições de ter estrutura, discernimento, para desenvolver bem todas as suas demais atividades, principalmente esportivas. Naturalmente, nós buscamos parceiros. Os parceiros acontecem de uma forma muito tímida, né? Mesmo com campeões olímpicos, mesmo com tantos atletas de renome que a universidade possui, ainda assim, a universidade possui muita dificuldade no sentido de buscar parceiros. Conseguimos, às vezes, na troca de uniformes, na uniformização dos nossos atletas e equipes multidisciplinares, mas, de fato, o esporte ainda no país, ele não é encarado com uma seriedade e com aquilo que nós poderíamos ter em busca não apenas de uma medalha, porque se você imaginar, Ana Marcela alcançou uma medalha, a medalha é a consequência, mas como o Machado, o próprio Rubens comentaram, e você, Sérgio, imagine o sexto melhor do mundo, mas não vamos dizer uma final olímpica, imagine para aquele menino, aquele atleta dizer, eu aumentei, eu melhorei 2 segundos da minha marca. Ele não foi ao pódio, mas para ele já é uma realização, já é uma superação dos seus limites. Isso tudo faz muito bem a essa pessoa, pensando acima de tudo daquilo que ele vai alcançar dos seus objetivos futuros. Por isso que a universidade persiste e vai continuar insistindo no trabalho voltado ao esporte. Vamos lá, Rubens, agora é com você. Marcelo, o Brasil, a impressão que a gente tem é que ele não forma atletas, ele captura fenômenos. Eu tive a oportunidade de ver o surgimento e acompanhar em Bauru de 3 atletas aí de renome internacional. O Júlio Góes, que é um tenista que chegou a ser 68 do mundo, era pegador de bola no Bauru Tênis Clube, e a partir daí, nos horários que ele não estava pegando bola, então é um fenômeno, não foi um atleta formado pela estrutura esportiva do país. A Suzete, do basquete, que o Machado certamente conhece, teve uns jogos regionais, ela com 14, 15 anos, ganhou sozinha para a cidade dela o campeonato. Fenômeno também. E o Baroninho do futebol, mas o futebol é um pouco diferente. Nós falamos muito das universidades. Qual é o papel das escolas e dos clubes? Você é um ex-presidente de clube, talvez volte a ser. Qual é o papel das escolas básicas, de ensino básico e médio, e dos clubes no processo de formação, de descoberta desses atletas, mais do que simplesmente ir lá e capturar o fenômeno? Rubens, você veja que contrassenso. Nas escolas básicas, você não tem nem mais a obrigatoriedade das aulas de educação física. É um absurdo uma situação como essa. Você não tem a criança tendo a oportunidade de ter fundamentos no handebol, poder praticar o voleibol, poder fazer modalidades que algumas delas nem são tão conhecidas como o próprio basquete, como o futebol. Lógico que na minha época, como na de vocês, como atual, você ia aos jogos interclasses, você sonhava em disputar as competições internas do colégio, né? Tem escolas municipais hoje, que nem praticam mais esportes, né? Nem incentivam mais a criança a desenvolver atividades, né, internas nas suas estruturas, nas suas dependências. Como você pode, então, revelar, através da escola básica, né, pelo menos você ter e vislumbrar possíveis talentos sendo revelados em escolas públicas ou até privadas que não fazem essa opção, né? Ainda mais quando existem crises, o que às vezes acontece? Já que não é obrigatório, dispensa os professores de educação física, manda todo mundo embora, né? Já que não precisamos ter essa atividade, criamos outra lá dentro da sala de aula, né?
Então, não é encarado com uma seriedade, né? Nós não temos mesmo, infelizmente, condições de você preparar tão bem, descobrir esse talento, de você notar, porque às vezes ele vai para onde? Ele volta para casa, ele fica sendo um aviãozinho, né? Ele vai ser uma outra situação mais fácil e mais rápida para ele mesmo ser útil, né? No crime, na bandidagem, é o que nós temos visto aí em muitas capitais e até interior, né? Onde você vê certos domínios, muitas crianças já sendo envolvidas. Antigamente eram com 15, eram com 12, agora com 8, 9 você já tem crianças envolvidas em situações de risco. Então, para nós, realmente é com muita tristeza que você nota tudo isso. E, geralmente, você percebe também atletas que brilham, que lutam, né? E que vencem as suas etapas, os seus desafios, são pessoas muito simples, né? São de famílias muito humildes. Você citou alguns deles, né? Posso citar outros tantos, né? Que geralmente eles não têm um poder aquisitivo, né? E que fazem opção por futebol. Por que o futebol? Porque com 1 ano, 2 anos, a criança já ganha uma bola para bater uma bolinha, né? Não tem possibilidades de ganhar um skate ou ganhar outros equipamentos que sejam mais caros. Então, tudo isso passa por uma reflexão, né? Nós tivemos recentemente, você falou, o futebol é diferente, mas nós, no Santos Futebol Clube, implantamos uma linha, uma filosofia diferenciada dos demais clubes. Você vê Robinho, Diego, depois Neymar, Paulo Henrique Ganso, Alan Patrick, agora o Rodrigo, né? Todos oriundos da base criada por nós. Qual é a base diferenciada num clube de futebol criada por nós? Onde você, em primeiro lugar, valoriza quem? A família. Você tem que buscar na família a estrutura principal. Evitar com que, às vezes, um empresário, a função do empresário, nós temos bons e maus empresários, como em todas as atividades profissionais, mas o empresário, ele chega geralmente na frente do clube e dá um reloginho, dá a geladeira, o fogão, porque acabou o gás, e ele dá o fogão e o gás junto para a família comer. Aí, lá na frente, quando vai lá fazer a negociação com o clube, o empresário fala, olha, você agora tem que retribuir o que eu fiz lá atrás, né, por vocês. Aí o jogador e a família estão mais vinculados e presos a ele do que propriamente ao clube. Eles não são gratos ao clube, eles são muito mais vinculados a empresários e que manipulam, né, a carreira precoce, a saída desses meninos de uma forma precoce das bases dos clubes de futebol. No Santos, não. Você vê raras, na minha gestão, pelo menos, e praticamente 4 anos seguintes da minha, né, de 2000 a 2009, como o Sérgio comentou no início dessa nossa entrevista, os atletas, eles permaneceram no Santos. Cada vez que saíam do Santos, elogiavam a estrutura, elogiavam a diretoria, estavam vinculados ao Santos Futebol Clube. É o que os clubes de futebol hoje geralmente não fazem, né? Não aplicam isso nas suas bases, não possuem professores, profissionais identificados com cada categoria. Você não pode pôr um professor, um técnico para dar treino para um menino sub-11, que ele não seja preparado para dar a linguagem, falar a linguagem desse menino, exigir certas situações do menino de 11 anos de idade, que ele está ali muito mais por lazer do que propriamente de querer resultados, alcançar resultados de ser campeão, né? Porque a base de um clube, como a base em qualquer modalidade esportiva, você não precisa exigir o título, você precisa buscar o talento, revelar talentos. Aí sim, porque você revelando talentos, automaticamente você vai alcançar os seus títulos. Luiz Alberto Machado, mais uma? Vamos lá. Marcelo, particularmente, eu acredito na hipótese de que em qualquer campo de atividade, quanto maior a quantidade, maior a possibilidade de obter qualidade. Aplicando isso à prática esportiva, é o que se vê, por exemplo, no futebol.
onde as seleções ou times brasileiros entram sempre como favoritos. Vai ganhar ou vai perder é outra questão, mas entra como favorito, porque todo mundo joga futebol no Brasil. É o que acontece com o basquete nos Estados Unidos, com o tênis de mesa na China e assim por diante. Só que nós temos um número muito pequeno de praticantes de esporte no Brasil. Se a gente considerar a população brasileira como um todo, e o número de praticantes de esporte ele é muito pequeno. Em se admitindo como válida tal hipótese, quais seriam suas sugestões para que houvesse um aumento do número de praticantes de esporte no Brasil? Machado, para você ter uma ideia, né, o Santos Futebol Clube implantou o futebol feminino. Tinha poucos praticantes na modalidade de futebol feminino no país. Aliás, era uma modalidade até então muito rechaçada, né? Todo mundo falava, é mulher macho que vai jogar, era um preconceito danado, né? E é interessante porque dentro da minha própria casa, minha filha, Caroline, ela adorava jogar futebol, adorava. E eu falei assim, puxa vida, eu tenho dentro da minha casa uma menina que adora jogar futebol e não tem como jogar futebol. Ela não tem, porque ela jogava com menino, né? Praticava nas aulas de educação física, brincava com os meninos, porque ela gostava de jogar futebol feminino. Aí criamos a modalidade de futebol feminino. Fizemos, no terceiro ano, né, da implantação da modalidade, nós fizemos uma peneira, né? Vejam só, uma peneira para crianças de 13 a 16 anos, numa modalidade ainda em crescimento. Vocês sabem quantas meninas apareceram de 13 a 16 anos para fazer uma peneira no Santos? 1.750 meninas. Vejam, quase 2.000 meninas apareceram, não só da região, não, espalhadas em todo o Brasil, vieram para praticar o futebol feminino, ou pelo menos tentar ingressar nas categorias de base de um clube como o Santos. Hoje, outros clubes seguem, por obrigação, né, a modalidade do futebol feminino. Não deveria ser por obrigação. O clube deveria ter isso como uma opção, mas hoje não. Hoje, como são obrigados, fazem a prática do futebol feminino. É o que nós comentamos há pouco. Como massificar o esporte? Com trabalhos sérios sendo feitos por instituições de ensino, por clubes e por entidades. Se nós tivermos um trabalho sério voltado para revelar atletas, dando oportunidades e caminhos para que esses atletas consigam chegar, como a minha filha poderia sonhar em jogar um futebol feminino se ela nunca tinha tido nenhum caminho para chegar num clube ou em algum lugar para jogar? Então, nós precisamos ter esse caminho, ter políticas e divulgar para que todos entendam, olha, a divulgação é porque este clube faz este tipo de trabalho. Vamos lá fazer esse tipo de opção para que a criança consiga desenvolver a sua atividade esportiva. Caso contrário, nós ficaremos numa filosofia, acharemos exemplos em outros países que fazem tão bem, né, a sua lição de casa, mas o Brasil, infelizmente, continua numa contramão, né? Numa contramão onde insiste em algumas atitudes que não condizem com a prática. A prática tem que ser pessoas identificadas, como num exemplo, né? Se nós tivermos um ministério onde se trate de esportes, você tem que ter pessoas capacitadas para desenvolverem, a partir de um governo federal, políticas que venham atender aos anseios daqueles que estão envolvidos na área esportiva. Se você começa de cima para baixo, numa pirâmide onde a hierarquia não seja cumprida, automaticamente você não tem tanta esperança de alcançar e cumprir bem as suas missões. Essa questão você citou aí o Ministério de Esportes, essa questão de políticas públicas. Rubens, você não quer entabular mais uma questão a respeito disso? Porque não sei se nós temos exatamente boas políticas públicas de esporte no Brasil, não é? Eu vejo, presidente Marcelo, muito uma integração entre o esporte e a educação. Sem dúvida. Se esses dois ministérios, essas duas áreas, não tiverem
uma política comum de complementariedade entre os dois ministérios, dificilmente a gente vai andar do jeito que a gente precisa. Agora, é possível isso? Porque é muito comum que um ministro seja de um partido, outro ministro seja de outro, e que o presidente da República não coloque a questão esportiva como prioridade de política pública. Como a gente pode resolver essa questão? É o que você disse, geralmente nós ficamos ligados a políticas partidárias e que o presidente ele é eleito e tem a confiança do povo para que ele possa colocar em prática aquilo que ele tenha defendido e tenha apresentado como programas de governo. Se ele apresenta um programa de governo e ele automaticamente fica sujeito, posteriormente a isso, a mudanças ou alterações, ou até mesmo órfão, né, diante de interferências partidárias, automaticamente você não vai nunca criar uma política, né? Você tem que criar uma política de interesse do país, e não propriamente o interesse que você atenda momentaneamente aquilo que você tenha construído, né, como uma maneira de você chegar ao poder. Eu acho que isso tudo depende muito mais também do governante, né, de poder ter habilidade, né, num diálogo não só entre o Ministério da Educação e o Ministério do Esporte, num exemplo, cidadania, como é o de hoje, mas você ter abertamente uma linha junto ao Congresso Nacional, você estar junto à Câmara dos Deputados, você ter uma boa base, né, onde você priorize também uma área como a esportiva. Você geralmente fica anos aí para você mudar a Previdência, você agora vai para as leis trabalhistas, e isso demora para acontecer, isso são várias reuniões e tantos conchavos, onde você, para fazer realmente acontecer, depende de uma série de fatores. E nem sempre áreas fundamentais no alicerce de um país, como a área esportiva, eles são encarados com a mesma seriedade. Então, você vê, aí depois vem a Olimpíada, vem a Copa do Mundo, todo o país eufórico, a gente está discutindo sobre os resultados das medalhas, dos pódios, de algumas possibilidades de propostas, mas passa um pouquinho, 2, 3 meses, a Olimpíada já ficou para trás, tudo que era pensado, discutido, dialogado, nós esquecemos. Por quê? Porque tem outras prioridades, tem outras situações. E não deve ser assim, né? Porque nós tínhamos que ter o momento adequado para priorizar todas as áreas para que o país crescesse de uma forma mais ampla e completa. Machado, mais uma? Vamos lá, vamos aproveitar esse gancho que o Marcelo deu. Considerando o desempenho dos nossos atletas nas recém-encerradas Olimpíadas de Tóquio, o que a gente constata? Que além do futebol, que é uma modalidade em que o número de praticantes no Brasil é enorme, ele pode ser praticado em campinhos de várzea, em campos improvisados, nas ruas, nas praças, na praia, tá? O Brasil foi bem aonde? Em modalidades que surgiram recentemente, que não tem estrutura muito formalizada, como o skate e o surf. Como é que a gente consegue reproduzir esse fenômeno em modalidades que exigem estrutura mais formalizada, Marcelo, envolvendo instalações e equipamentos, muitas vezes de custo elevado? Machado, é importantíssima essa sua pergunta. Por quê? Essas modalidades, elas tiveram um crescimento muito recente. Citei há pouco o trabalho que a universidade fez na maratona aquática, né? Tanto com a Poliana quanto com a Ana Marcela, e agora você cita alguns outros. Se você comparar os resultados, o exemplo, o vôlei de praia, todo mundo dizia, né? A confiança era enorme. Nós vamos trazer no mínimo 3 medalhas. Nós vamos pôr 2 equipes, tanto masculino como feminina, para disputar a final do vôlei de praia. E você viu o que aconteceu no vôlei de praia. Por quê? Porque o país, os atletas não renderam, os atletas não se dedicaram. Não, os outros cresceram. Nós temos que admitir isso, né? Como a partir de agora,
Os outros países que estão vendo o skate, estão mais familiarizados com o surf, em outro tipo de competição, passarão a ter uma política voltada também para o momento olímpico, onde o Brasil ele tem o talento, tem o campeão mundial e ele consegue aplicar isso à prática. Agora, nós teremos para a próxima Olimpíada na França, podem ter convicção disso, outros países que chegarão perto de nós no skate, no surf e em outras modalidades que nós estamos tendo ainda o privilégio de alcançar resultados tão positivos. Se a gente avaliar melhor, até, não sei se vocês concordam comigo, mas achei as arbitragens dessa Olimpíada muito duvidosas, né? Nós tivemos ali participação de brasileiros, tanto no skate mesmo, no próprio surf, né? Nós tivemos atletas, eu acredito, até injustiçados diante da performance e do que apresentaram nessas modalidades, como em algumas outras também, como o Gabriel Medina, por exemplo, foi... Gabriel Medina. Judô. O judô, o boxe. Nós tivemos a participação ali, que eu estava notando, de dois atletas, 3 atletas, tanto masculino como feminino do boxe, muito injustiçados, né? Diante dali de pontos para lá, pontos para cá. Então, eu creio, independente, né, do crescimento de outros países, daquilo que eles já fazem, que nós ainda estamos engatinhando, nós, como temos essas condições naturais, né, o próprio skate, o surf e, acima de tudo, modalidades coletivas. Nós citamos futebol, que, óbvio, sempre será um carro-chefe, mas o vôlei, o basquete, o handebol crescendo também. Quando você tem modalidades coletivas, geralmente você minimiza o impacto, né, das suas dificuldades. Quando você tem modalidades individuais, como é o caso da natação e algumas outras, você potencializa demais. Então, depende muito mesmo de um trabalho que você tem alicerçado no país. Mas o que eu acho que fica como também um ensinamento para nós, que vocês devem lembrar, num passado recente, todo mundo dizia, olha, tem que ir para os Estados Unidos, hein? Vai treinar lá nos Estados Unidos, vai treinar não sei onde, que você só vai alcançar resultado bom lá. Isso já está acabando também, isso é um bom sinal. Isso significa que a nossa infraestrutura, que os nossos profissionais, né, o nosso material humano, está crescendo, estão estudando mais, estão evoluindo no sentido das pesquisas, das técnicas. Então, o atleta brasileiro ele já está ficando mais aqui no Brasil, sem a necessidade de ir para fora, a não ser na questão profissional, né? Que o futebol, o atleta vai para Paris, vai para a França, enfim, vai para a França, vai para outros centros, igualmente os atletas do basquete que vão para a NBA, com exceção da questão de opção profissional, o treinamento e o trabalho, eles continuam e poderão ser desenvolvidos para os próximos ciclos olímpicos, aqui mesmo no Brasil, porque nós já demos mostras de que tanto técnicos como equipes multidisciplinares e a infraestrutura dos clubes, né, dos investimentos que foram feitos, elas melhoraram bastante. E um exemplo disso que você fala, Marcelo, nós vamos ter agora a oportunidade de ver na Olimpíada, na Paralimpíada, porque a estrutura do Centro Paralímpico aqui no Brasil é comparável às melhores do mundo. Impecável, invejável, é fantástico. Você tem razão. É um crescimento, né, que você vê na Paralimpíada, o que nós não temos na evolução, né, na rapidez. Por quê? Porque nós temos essa infraestrutura, né? Houve um olhar e houve um investimento muito forte, né? Olha, uma pena, um exemplo da Paralimpíada comparada à Olimpíada passada. A Ana Marcela estava treinando, né, no Rio de Janeiro para aproveitar parte dos equipamentos que lá estavam no Maria Lenk, né? No Parque Aquático Maria Lenk. Quando eu fui também fazer uma das visitas, eu notei que alguns dos equipamentos que foram comprados visando a Olimpíada já estão totalmente sucateados, né?
Uma pena, uma vergonha isso. Ao invés de você ou dar uma oportunidade desses equipamentos estarem em alguma instituição, alguma entidade, algum clube, lá permaneceram, não fizeram manutenção, não tiveram nenhum tipo de cuidado, investimentos rasgados, jogados no lixo. Infelizmente, uma pena, né? Que nós não tenhamos tido também cuidados como esse. Marcelo Teixeira, antes de mais nada, eu quero cumprimentá-lo pela atuação da Unisanto e a sua própria atuação no desempenho do esporte brasileiro. É um caso, como disse o Machado, raro e que merece ser replicado, mereceria pelo menos em todo o país. E agradecendo aí a sua participação, eu quero abrir um espaço para o seu recado final a respeito do nosso tema de hoje. Olha, eu agradeço bastante, Sérgio, ainda mais em participar junto com o Rubens, com o Machado, né? Pessoas também muito queridas, especiais, pessoas que têm uma história, assim como você, Sérgio. Eu fiquei muito feliz, fiquei honrado dessa participação. Espero ter contribuído aí, em parte, com as nossas colocações. E é uma pena que nós não tenhamos aí um tempo até maior, mas estou à disposição de vocês para ser convidado mais vezes, para que a gente consiga detalhar até mais diante de assuntos tão importantes e que para nós são também fundamentais, né, para serem aplicados e colocados em prática. Tomara, né, faço um apelo, né, para todos aqueles que estiverem acompanhando esse trabalho fantástico aí do PSD, né, nesse diálogo aberto aí com a comunidade, né, que outras instituições de ensino, escolas, colégios, universidades, possam também fazer esse trabalho, que no futuro o Santa Cecília, a Unisanta, esteja indo a uns jogos regionais, a um campeonato paulista, a um certame nacional, e vendo, né, outras brigas, né, no bom sentido, lutando, né, outras instituições de ensino juntos com a Unisanta, revelando e formando gerações. Acima de tudo, por quê? Volto a dizer, porque depois do diploma, depois da medalha, depois da conquista no pódio, depois do resultado, vem o diploma. E ele estará com o diploma e ele estará encaminhado aí para a sua vida profissional no mercado de trabalho. Obrigado a vocês, eu continuarei sempre à disposição. Muito obrigado, eu tenho certeza, Marcelo, de que a sua participação aqui ajudou, mais uma vez, a contribuir para que a Fundação Espaço Democrático cumpra o seu papel, que é o de estudos e de formação política. Nós precisamos discutir os temas nacionais sempre com a participação de gente com ideias tão claras e tão positivas quanto as suas. Rubens Figueiredo, muito obrigado mais uma vez pela sua ajuda. Luiz Alberto Machado, obrigado a você também. E eu agradeço especialmente a você que nos acompanha nesse diálogo no Espaço Democrático. Até o próximo programa.